Graça e paz, seja bem-vindo a este canal. Me chamo Marcos Lopes e estamos analisando nesta série o livro do pastor Silas Daniel, o livro A Mecânica da Salvação, certo? É um livro da CPAD, um livro de mais de 500 páginas, ok? E estamos fazendo uma análise histórica sobre o capítulo 7, ok? O capítulo 7 fala sobre os embates ainda no século XVI entre protestantes, monergistas e sinergistas, ok? Então estamos analisando historicamente, né? Ainda não entramos na questão teológica. Se houver oportunidade em tempo hábil, né? Porque há muita coisa para ser feita, né, através de vídeos, de estudos, mas, por enquanto, a gente está na questão histórica, analisando se o livro, realmente, A Mecânica da Salvação, está trazendo informações corretas concernente à reforma protestante. Eu poderia ter escolhido outro capítulo, eu já li outros capítulos do livro, ok? Detectei também problemas em outros capítulos, mas exclusivamente me detive até o presente momento no capítulo 7, um pouco para analisarmos aí o que diz aí a obra concernente alguns quesitos históricos. Devemos entender que quando estamos tratando de história, o historiador, no caso secular, ele pode ser também tratar a história conforme a sua ideologia, ok? Se você ler, por exemplo, uma obra de um autor esquerdista, ok? Ele provavelmente vai adulterar a história, tá? Infelizmente é isso que acontece, tá bom? Dentro da teologia, infelizmente, no século XXI, temos presenciado também falácias históricas em variados livros, né, que são de cunho teológico. A gente não sabe, muitas vezes, né, porque só Deus conhece o coração humano, quando essa obra foi adulterada e a motivação pelo qual foi trazida aquela história que não é verídica. Somente o autor sabe a motivação pelo qual ele adulterou a história ali. Muitas vezes pode ser as suas fontes, né, que foi fontes já terciárias, secundárias, e o autor ele pode errar bastante, como aconteceu com David Hahn, o saudoso apologista David Hahn, no livro Que Amor é Este? Eu já tratei alguns equívocos do livro na questão histórica, tá? De Que Amor é Este? Pode ter acontecido, porque David Hahn também já errou em alguns pormenores quando foi falar sobre mormonismo, ok? Então, às vezes, a pessoa pode errar através das suas fontes, mas existe também aquelas pessoas mal intencionadas, né? Aquelas pessoas que podem e mentem e adulteram e prostituem a história por causa do seu viés teológico, ok? Infelizmente, eu encontro isso muito, né, nos livros que eu leio por aí, tá bom? Então, eu encontro muita história falaciosa, tá? Infelizmente, isso não é algo que você encontra de uma maneira bem assim espúria. Na verdade, você encontra isso constantemente. Isso é muito triste. E o próprio pastor da Assembleia de Deus, o Wellington Mariano, no seu livro O que é a Teologia Arminiana, certo? Ele diz aqui, na página 9 deste livro, o seguinte, que nós não podemos fazer espantalhos da história. Então ele diz aqui, olha, o que é a falácia do espantalho? Né? Que infelizmente muitas pessoas têm feito em seus livros. A falácia do espantalho é um argumento em que a verdadeira posição adotada e defendida por determinado tema ou área
é de maneira consciente ou inconsciente, ignorada e substituída por uma posição fictícia, errônea e deturpada. Então, a falácia do espantalho é isso. É você adulterar de uma maneira consciente ou não a história. E trazendo uma posição fictícia, errônea, deturpada. Né? Isso está escrito aqui no livro O que é a Teologia Arminiana do Pastor da Assembleia de Deus. Infelizmente, como eu disse para vocês, a gente encontra muitas falácias históricas, inverdades, né, adulterações dos fatos. A gente, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu leio de tudo, tá? Leio livros arminianos, leio livros molinistas, na verdade são mais artigos molinistas, porque é difícil achar um livro molinista. Eu leio livros luteranos, leio calvinistas. Uma boa apologética dá trabalho. Não vai pensando para você que é fácil fazer trabalhos apologéticos se você realmente for uma pessoa séria, você tem que ser imparcial e mostrar o que é verdade e o que não é, concernente os fatos. Por exemplo, só para dar um exemplo, no livro Calvinismo Recalcitrante, do CACP, no Instituto Apologético Brasileiro, infelizmente, às vezes acontece o que aconteceu com David Hahn. Às vezes as pesquisas não são acuradas, e por elas não serem acuradas, você acaba trazendo espantalhos. Né? Por exemplo, aqui na página 80 deste livro aqui, que procura refutar o calvinismo em todas as instâncias, mas ele diz o seguinte aqui, olha, Maria sempre foi virgem? Uma pergunta. Um site de apologética católica nos dá uma desconcertante informação sobre a questão de João Calvino e sua firme crença na virgindade perpétua de Maria. Ora, se você for perguntar pela história se João Calvino, que combatia grandemente a Igreja Católica, ele acreditava na virgindade perpétua de Maria? É lógico que não. Basta você consultar e ler as obras de João Calvino. As Institutas, as suas obras. Agora, pegar uma fonte de site apologético católico e dizer assim, ó, a declaração desconcertante que encontramos de Calvino concernente essa crença de virgindade perpétua de Maria. João Calvino e outros reformadores tinham uma devoção a Maria. Isso aqui, então, foi tirado declaradamente aqui, o autor, Flávio Martinez, fala sobre que foi tirado de um site apologético. É lógico que vai errar. É lógico que vai trazer um fato que não é verdadeiro. Você vai consultar a sua fonte, é uma fonte católica romana. Você está de brincadeira, não está não? Porque, veja bem, você vai encontrar coisas boas falando bem de Lutero em sites apologéticos católicos, você vai ouvir falar bem de Calvino, dos reformadores ou da reforma protestante? De maneira alguma. Até mesmo de canais pela internet católicos, ninguém vai falar bem de Lutero. Certo? Ninguém vai falar bem da reforma. Se até entre os evangélicos muita gente detesta a reforma protestante, quanto mais no site católico, queridos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas fontes. É coisa séria você trabalhar com verdade histórica. Nós estamos falando de verdade histórica. Isso aqui não é uma perseguição a ninguém, tá? Se eu achar erros aqui, já achei erros aqui também de obras reformadas. Eu vou expor aqui também, certo? O objetivo é a gente sempre trazer a historicidade. É lógico que eu posso errar, você pode errar. Agora, consultar fonte católica não dá, né, queridos? Aí fica complicado. Aí eu demonstro que realmente eu odeio aquela doutrina e não importa, né, a aliança com que eu tenho que fazer para poder defender meu ponto de vista. Né? Me faz lembrar aí, não tem nada a ver com teologia, mas me lembra a ex-presidente Dilma Rousseff, que ela disse lá num congresso no país sul-americano que nem que fosse para fazer pacto com o diabo, mas que eles teriam que tomar o poder de qualquer jeito. Vale tudo. Então, a gente, quando está falando sobre história, a gente tem que ser bem preciso. Se errarmos,
pode acontecer de errar, como eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, que eu errei no vídeo anterior um quesito, tá? Então, a gente tem que se retratar, tá bom? Então, no vídeo anterior, nós tratamos sobre a fórmula de concórdia, do qual foi exposto aqui no livro do pastor Silas Daniel, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, né? Ele coloca aqui na página 217 e 218 uma colocação sobre a fórmula de concórdia, que é um documento luterano, né, dos pós-luteranos, né? O Martinho Lutero já tinha morrido, e fizeram, então, a fórmula de concórdia. Eu tratei disso no vídeo anterior. Então, essa fórmula de concórdia, ela foi um documento que unia os luteranos. Antes que houvesse um racha entre os luteranos, eles preferiram fazer, então, essa fórmula de concórdia, que os seguidores do luteranismo clássico mesmo, ou seja, do monergismo de Lutero, se sentiram bem ali com o que estava escrito ali, e também os neoluteranos, que foram seguidores do sinergismo de Melanchthon, que foi um traidor na teologia de Martinho Lutero, ok? Então, Melanchthon é um patinho feio da Reforma Protestante, tá? Então, ele não escreveu aquilo que realmente está em consonância com Martinho Lutero, que Martinho Lutero trouxe realmente em variados livros a sua posição sobre o livre-arbítrio, sobre a predestinação. Ele era agostiniano, tá? Ele trouxe, do seu ponto de vista, o que ele viu na Bíblia. Então, para não haver um racha entre os luteranos, eles fizeram esse documento totalmente contraditório, onde você tem ali falando a favor do livre-arbítrio, outra hora fala sobre a predestinação, da maneira como os monergistas falavam. Então, um documento extremamente conflitante, tá? Que certamente seria refutado por Martinho Lutero. Se Martinho Lutero estivesse vivo no período que foi feito a fórmula de concórdia, certamente queria refutar esse documento espúrio, né? Esse documento problemático, assim como ele fez com Erasmo de Roterdã, que era o grande intelectual da Igreja Católica. Então, ele iria fazer isso, porque os reformadores, eles ficavam com a Bíblia, queridos. Tá? Eles não ficavam querendo agradar grupo A, grupo B, tá bom? A meta deles era praticar só a Escritura, tá? Deixando as tradições. Eles não praticavam o politicamente correto, como hoje muitos querem fazer. Infelizmente, hoje muitos fazem caricaturas dos personagens, né, que Deus levantou como os reformadores protestantes. Eles não eram profetas, eles não eram inerrantes, eles eram homens, pecadores como eu e você, erraram em alguns momentos na sua exposição, de algum ponto de vista, erraram, tá? Agora, Deus os levantou, assim como você que é pecador e eu sou pecador, Deus os levantou, levantou os reformadores para nos livrar das doutrinas romanas, tá? Então, quando lemos sobre Calvino, né, existe infelizmente muitas inverdades sobre esse personagem, tá, cristão. Às vezes o reformador protestante de Genebra, né, John Calvino, ele é mais odiado do que os personagens como Marx, como Nietzsche. Infelizmente é isso que acontece. Acontece que existem muitas histórias errôneas, né, até mesmo no meio secular, como, por exemplo, o livro clássico do capitalismo, né, de Max Weber, né? Nós temos aí o livro A Ética Protestante, o Espírito Capitalista. Ali, Weber, ele diz que os calvinistas consideravam o sucesso material equivalente a um sinal de ser eleito, o que é uma falácia. A teologia reformada nunca ensinou isso, João Calvino nunca ensinou isso. Né? Podemos facilmente refutar essas ideias, né, simplesmente lendo as obras de John Calvino. Até mesmo de fontes secundárias ou terciárias, como, por exemplo, vindas do inglês ou vindas do português, tá? E não vindo diretamente do latim ou do grego como fontes primárias, mas mesmo em fontes secundárias, você já consegue perceber que isso é uma falácia, se constitui numa falácia. Basta você ver as orações que são expostas, né, no Catecismo de Genebra,
de 1562, por exemplo. Nessas orações, há pedidos para que Deus diminuísse a prosperidade dos crentes, caso se soubesse que essas pessoas elas estavam depositando a sua confiança na riqueza, mas que elas precisavam e necessitavam de uma dose de pobreza para poder retornar à razão, ok? A fim, por exemplo, de que Calvino não fosse mal interpretado, né? Infelizmente ele é mal interpretado hoje, tá? E quero deixar bem claro, John Calvino, ninguém aqui é idólatra de John Calvino. Nós adoramos somente a Jesus Cristo. Tá? E a reforma protestante, se não fosse John Calvino ou Lutero, Deus levantaria outras pessoas, mas a reforma iria acontecer, porque os pré-reformadores já estavam lá denunciando os erros da Igreja Católica. Ok? Então, como eu dizia para vocês, o Catecismo de Genebra, de 1562, nessas orações há pedidos para que Deus diminuísse a prosperidade dos crentes. Tá? E que nós deveríamos ter limite entre nós, termos um desejo excessivo pela vida piedosa e não de se tornar rico, tá? Então basta você consultar então o Catecismo de Genebra de 1562 e você vai ver que esse capitalismo selvagem, essas distorções, né, que Max Weber fez sobre Calvino é uma falácia, se constitui de um erro, de uma mentira, de uma fraude, de um espantalho histórico, tá? Então a gente precisa muito entender essas coisas. Existem muitas falácias em muitos livros evangélicos. Lamentavelmente, é isso que acontece. Até obras clássicas, né? Por exemplo, como o Vine, por exemplo, ele já foi denunciado até por testemunhas de Jeová, né? Infelizmente, por testemunhas de Jeová, né? Que o Vine, né? O dicionário Vine, ele tem problemas muito sérios de tradução, tá? Então, que ele precisava ser feita uma correção no Vine. Porque quando o Dr. William Vine não concorda com as doutrinas da Assembleia de Deus, eles foram lá e mudaram algumas coisas. Isso está bem divulgado aí pela internet, não sou eu que estou dizendo. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com as obras literárias hoje, principalmente no quesito teologia e teologia histórica. Tá? Então, só para dar um exemplo que a gente tem que ter cuidado, por exemplo, no vídeo anterior, eu falei que Martinho Lutero, ele cria uma forma de transubstanciação. Então, eu errei ali. A palavra correta é que Martinho Lutero, ele acreditava numa consubstanciação e não numa transubstanciação. São diferenças que eu posso explicar em outra ocasião, tá bom? Mas, às vezes, você falar uma palavra, entendeu? Você pode conduzir as pessoas para o erro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente passa. Tá bom? Então, aqui no capítulo 7 do livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, foi apresentado aqui na página 217 a fórmula de concórdia. Tá? E na página 218, eu vou ler um pouco para vocês aqui. Você que tem o livro, você pode acompanhar. Tá? Na página 218, diz o seguinte, que no final do século XVI e início do século XVII, o número de sinergistas evangélicos é um pouco menor do que os monergistas rígidos, porque os sinergistas, que eram luteranos, haviam sido absorvidos e se tornado uma via média pela fórmula de concórdia. Mesmo assim, de forma geral, os sinergistas evangélicos ou monergistas condicionais, que haviam sobrado entre os não luteranos, mesmo sendo minoritários, ainda constituíam um número considerável, o qual se sentia plenamente abrigado, tanto pela segunda confissão helvética, elaborada em 1562 por Bullinger, mas publicada em 1566, como pela confissão belga de 1561 e o catecismo de Wittenberg de 1563. 3 documentos moderados, aceitos tanto por monergistas rígidos, tanto por sinergistas evangélicos daqueles dias. Aqueles grupos apenas divergiam na forma como era interpretado um trecho ou outro desses documentos. Então a gente lê isso daqui e a gente fala, poxa, então quer dizer que, de fato, havia então uma moderação ali naqueles documentos, né?
naqueles documentos calvinistas, de certa forma, né? É mais correto falar documentos monergistas. Então havia uma moderação. E esses grupos apenas divergiam na forma como era interpretado um trecho ou outro desses documentos. Olha, isso aqui, podemos dizer que isso é uma meia-verdade, porque, veja, se fosse assim, nós teríamos aí inúmeros grupos soteriológicos existindo ali no século XVII. Ok? Se cada um interpretasse ao seu bel prazer as confissões, então nós teríamos variados grupos. Mas não é isso que aconteceu. Só houve praticamente, né, fora os molinistas, só houve Armínio, né, e as suas interpretações que foram seguidas pelos remonstrantes, mas depois distorcidas pelos próprios remonstrantes de terceira geração. Ou seja, os remonstrantes de terceira geração, para frente ali, nem sempre ensinaram o que Armínio ensinava. Agora, o que acontece é o seguinte: essa fórmula de concórdia, como nós já dissemos, não era uma via média para ver ali uma acomodação. Não, nada disso. Era uma fórmula herética. Era uma fórmula de concórdia, como eu já disse para vocês, era um documento totalmente sem credibilidade. Tá bom? A não ser para os luteranos. Mas aí nós vemos aí ele dizendo sobre a segunda confissão helvética, sobre o catecismo de Wittenberg e a confissão belga. Certo? E ele diz mais o seguinte: Armínio e os remonstrantes, por exemplo, nunca negaram qualquer ponto do catecismo de Wittenberg e nem da confissão belga, aceitado por todas as igrejas holandesas de viés arminiano ou calvinista de seus dias. Olha, isso aqui, lamentavelmente, faltou ao autor entender melhor essa questão, tá bom? Faltou ao autor pesquisar de fato o que acreditava esses documentos, tá bom? Eu não sei se ele fez com pressa ou o que levou ele a falar isso. Mas a grande verdade é que Armínio, ao contrário do que está exposto aqui, Armínio ele foi refutado pela confissão belga. Ou seja, ele ensinou coisas contrárias à confissão belga. E, da mesma forma, o catecismo de Wittenberg também vai contra Armínio. Ok? Então, não existe. Olha só, eu vou pôr aqui para vocês aqui. Olha só, o catecismo de Wittenberg ensinava a total depravação. Depravação total. Armínio, embora ensinasse isso, tinha alguns problemas. Muitas vezes ele era dúbio nisso. O catecismo de Wittenberg, ele ensinava também a expiação limitada e não expiação ilimitada. Ok? Então, os escritos de Armínio, ele contradiz, sim, os ensinos do catecismo de Wittenberg. Tá? Então, nós temos também o catecismo, né? O catecismo... só para terminar aqui essa parte, o catecismo de Wittenberg, ele também ensinava a vocação eficaz, na página 21. Tá? Então, se o autor aqui está dizendo que ele não entrava em conflito, Armínio não entrou em conflito com essas confissões, eu não sei como é que foi feita a pesquisa dele. Tá? Mas o catecismo de Wittenberg, ele ensina a perseverança dos santos. Tá bom? Então, como é que fica isso daí? A segunda confissão helvética, que também o autor diz aqui que não foi negada, aqui a confissão, né, que Armínio não negou, tanto o catecismo de Wittenberg como a confissão belga, também é problemático dizer isso daí, tá bom? Porque realmente houve aqui uma falha na pesquisa do autor. A segunda confissão helvética de 1566, por exemplo, de Bullinger, ela ensina a total depravação, ela ensina a eleição incondicional, ela ensina a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Então, como é que você vai dizer que Armínio, né, que até tentou se defender também, dizer que não negava esses documentos? Fica complicado isso daí. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar explorando essa questão, tá? E também vamos continuar aí nas próximas páginas,
verificar a questão da historicidade, tá? E vamos verificar o que diz o livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, tá bom? Fique na paz, até o próximo vídeo. Deus abençoe.